Graça e paz, meu amado e querido irmão, gratidão damos a Deus. Mais um dia nas nossas vidas após as celebrações do Natal, hoje 26 de dezembro de 2025, nós iremos meditar em Isaías capítulo 5. E a gente vai cantar uma música, né? Pelo menos é o que o verso de Isaías, o capítulo de Isaías traz aqui, trazendo contextualização de uma parábola, de uma narrativa diferenciada, em que Isaías vai trazer como um resultado ali de consequências daquilo que está vindo. Existe a questão da esperança, né? Da esperança que se estabelece ali no versículo 2 do capítulo 4, quando ele fala que naquele dia o renovo do Senhor será lindo e glorioso, de um futuro. E aqui no capítulo 5 ele vai trazer o versículo 1, diz assim: agora eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha e uma colina muito frutífera. Nós somos frutos de criação do nosso Senhor. Isso é fato, isso é história, isso tanto é história, a ciência ela tenta fazer justificativas as mais diversas aos olhos da compreensão humana sobre o processo de criação. Surgem discussões, teorias, e quanto mais teorias e mais discussões se aprofundam, mais, vamos dizer assim, próximo da verdade a ciência se aproxima, porque são diversos os estudiosos, os cientistas, os chamados sábios, que vão se dobrando vamos dizer assim, a maneira como a palavra de Deus diz que assombrosamente maravilhosa fomos criados. E nesse capítulo, logo do versículo 1 até o versículo 7, o Senhor traz uma comparação, uma contextualização de um homem, né, que ele chama de meu amado, que ele prepara uma vinha, ou seja, ele prepara uma terra, ele escolhe o lugar, ele escolhe as condições, coloca em um local chamado de uma colina frutífera, né? Ele, durante a preparação do plantio, ele cerca, ou seja, coloca proteção, ele remove os obstáculos das pedras, e ele plantou ela com um carinho tão grande como a uva escolhida entre todas as videiras. E colocou ali condições para que tivesse água, tivesse tudo e o processo fosse finalizado. E ele esperava que ali produzisse uvas doces, com bons frutos. E lá na frente, ele diz que essa uva é a casa de Israel. Semelhantemente, essa uva hoje somos nós. Ele observa que a uva em si, ela produz uvas azedas, com todas as condições, com tudo de melhor, com todo amor, com todo cuidado, com todo, vamos dizer assim, zelo. Mas ela produziu uvas azedas, e ele traz uma pergunta no versículo 4. O que poderia ter sido feita a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? O Senhor, ele pergunta então o que ele precisava ter feito pelo povo de Israel, ou hoje fazer pela sua igreja, que ele não tenha feito. Mas ele encontra uvas azedas, ou seja, ele encontra um povo obstinado, um povo teimoso, um povo que não obedece à sua palavra, um povo que não compreende a vontade do seu Senhor para aquele povo. É isso que o Senhor encontra. E no versículo 5, a partir do versículo 5, ele diz assim: eu removerei a sebe daquele lugar, e será devorada, e derrubarei o muro dali, e será pisoteada. No 6 ele continua: e eu a devastarei, não será podada, nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela. E aí eu fico pensando, imaginando, né, a gente nas nossas orações, é evidente quando a gente está vendo a vida espiritual, a gente está falando sobre a vida espiritual de um povo. E eu sempre me pergunto, só que a vida espiritual de um povo é composta pela vida espiritual de indivíduos. Quando a gente olha aqui, a gente vê claramente a relação do Senhor com a vinha completa, com a nação de Israel. De alguma forma, entre o peso daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem, o Senhor prevalece o entendimento de que o povo não está obedecendo.
Mas hoje, dentro do conceito que nós temos de igreja, há sim uma relação de povo de Deus, de igreja de Deus, que ele está sendo formado, mas observe que ele lida hoje individualmente com cada indivíduo, formando aquilo que nós chamamos de igreja de Deus. Nós não estamos falando do teu templo, da tua denominação, da tua casa que tu frequenta para a tua oração. Não estou falando disso. Né? Isso, nesse momento, é até irrelevante. O que nós estamos falando são de corações contritos, são de corações desejosos por entender, por mentes que querem ser renovadas pela palavra de Deus, pela forma como Deus estabelece o seu pensamento. Nós queremos compreensão, nós queremos vivência completa. Nós não estamos falando da tua convivência na tua comunidade cristã. É evidente que a tua convivência na tua comunidade cristã ela vai refletir. A gente busca refletir isso que é o fruto dessa vinha. E Deus diz que essa vinha, ou esses homens de Judá, ou esses homens do povo judeu, ele era aprazível, mas neles ele não encontrou justiça, não encontrou juízo, mas ele encontrou opressão e observou cuidadosamente que havia um clamor. E aí, o contexto, ele vai te situar para que você possa pensar assim, não, mas como fazer a vontade do Senhor? Ele vai te dar aqui alguns, vamos dizer assim, toques, alguns pormenores, vai te chamar a atenção de uma forma muito clara de algumas coisas que o povo daquela época fazia e que aos olhos do Senhor desagradava completamente ao nosso Criador. Ele no versículo 8, ele começa falando de pessoas que têm a ganância imobiliária. Sabe aquelas pessoas que querem ser donas de tudo e que não querem deixar um pedaço de terra para que o seu próximo possa habitar, possa produzir, possa construir sua casa, possa alocar sua família? Ele está falando sobre isso aqui. Essas pessoas, elas têm a ideia, elas têm o desejo de serem colocadas sozinhos no meio da terra. Elas querem se tornar donas de tudo. Mas o Senhor, no versículo 9, diz assim: os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas sem habitantes. Esses homens serão tomados da sua casa. Suas casas serão tomadas pelo Senhor e serão habitadas por estranhos. No versículo 11, entre o versículo 11 e o versículo 12, ele chama a atenção de uma coisa extremamente comum nos nossos meios e que é difícil, que são aquelas pessoas que se dão completamente ao hedonismo pela busca do seu prazer próprio, do seu corpo, da sua satisfação pessoal, e ele utiliza a figura da bebida, do vinho, pelo desejo ardente de festejar e de beber. A Bíblia fala festejai, celebrai, animai-vos, né? Ela fala sobre isso, mas esses homens, eles deturpam esse entendimento. E no versículo, então, parece que eles vivem já com esse desejo ardente de bebida. E a gente vê nesses dias de festa, como Natal e como as celebrações de festa de fim de ano, isso é muito mais visível. Inclusive nós temos, na vida prática, diversas pessoas, são trabalhadores, são honradas, são honestas, mas que parece que desejam ardentemente aquele momento em que eles possam tomar sua cerveja, tomar seu vinho, tomar sua cachaça, celebrar, comer churrasco, dançar música, e isso gastar o seu dia num prazer profano, intenso. Mas certamente, conforme está escrito lá no versículo 12, lá no final do versículo 12, assim: porém, eles não consideram a obra do Senhor e nem ponderam a respeito do operado de suas mãos. Para eles, o prazer, para eles aquilo ali é a recompensa do fruto do seu trabalho. Quanta tristeza, quanta lamentação. E dentro da minha família, eu via isso com muita força. Entre o versículo 13 e o versículo 17, o Senhor vai pormenorizar, o profeta vai pormenorizar o que vai acontecer. Eles serão levados para o cativeiro, seus homens honrados e os homens comuns passarão fome e sede. A glória, as suas práticas, do que nós estamos dizendo ali em cima, levará com que o inferno se alargue e a glória deles serão jogadas ali. O homem malvado e o homem poderoso, os homens, eles serão humilhados, serão derrubados, e os olhos do arrogante serão obrigados a curvar-se perante a glória e o poder do Senhor.
e o Senhor dos Exércitos será exaltado, porque o julgamento do Senhor, que é santo, será a confirmação que a sua justiça o exalta e o diferencia no meio desses homens perversos. No versículo 18, eles dizem que homens que são tomados por vaidade. E essa vaidade, eles fazem com que isso fosse uma corda forte que puxa carroças. Esses homens também serão advertidos pelo Santo de Israel de uma forma que serão obrigados a conhecê-lo. No versículo 20, ele vai elencar um outro momento. Ele diz assim: ai dos que clamam, se chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Você já parou para pensar como nós vivemos num mundo que as coisas, as palavras são ressignificadas? Né? Por exemplo, hoje, quando a gente olha a concepção do termo mulher, né? Nós teríamos uma concepção, uma mulher tipo Eva. Hoje, um homem ou uma mulher pode se dizer que é homem, e um homem pode se dizer que é mulher pelo simples fato que a sua consciência o define dessa forma. Ou seja, eles trocam os sentidos das coisas. E vivemos isso, vivíamos lá e vivemos isso ainda hoje. No 21, ele fala dos sábios aos seus próprios olhos, ou seja, aqueles que definem a sua ciência pela sua própria sabedoria. A prudência estão de acordo com o seu discernimento e não de acordo com o Senhor. No 22, eles dizem: aqueles que são poderosos, que têm riquezas, aqueles que justificam o perverso, eles também serão abrandados. Nós vemos seis situações colocadas aqui, descrevendo de forma simples e direta. E você certamente teria condições de perceber se a sua vida está indo por esse caminho. No meio de tudo isso, no versículo 24, ele diz assim: portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão, e a sua flor subirá como pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E essa é a razão porque o juízo do Senhor está indo sobre eles. Porque a dor, a tristeza, o sofrimento, porque o Senhor manifestará, sinalizará para nações distantes, como os assírios e os babilônios, para que possam trazer juízo e destruição sobre o povo, que é o povo de Deus, mas não por vingança, mas por justiça, por desejo de restauração, por próprio amor, porque o pai que ama disciplina os seus filhos. E por final, no meio, quando esses que serão a fonte do juízo do Senhor, que são chamados como que suas flechas são afiadas e os seus rugidos são como o leão, eles trarão dor e sofrimento. E conforme o que está escrito lá no versículo 30, na segunda parte: e se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristezas, e a luz estará escurecida nos céus. Simplesmente porque eles, assim como nós, insistimos em viver na desobediência, em desagradar o nosso Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que Ele possa nos cuidar, meu irmão.